antrais, ideal que ele solicite especificamente um ultrassom endovaginal com contagem dos folículos antrais, né? Senão a pessoa não faz. Eu, na minha prática, quando eu fazia ginecologia, né, que eu atendia paciente, hoje é só casal infértil, mas antigamente eu fazia ginecologia. Então, toda paciente que eu avaliava, eu fazia a contagem dos folículos antrais dela. Quando ela estava com uso de anticoncepcional, aí tudo bem, não fazia, mas ainda dava uma olhada. E outra coisa também, quando ela estava fora do 2º ao 4º dia do ciclo, eu vou mostrar para vocês, que foi um outro trabalho que eu fiz também com relação a isso, que você pode, mesmo fora do 2º ao 4º dia do ciclo, ter uma ideia dessa contagem dos folículos antrais. Se ela não estiver usando pílula, se não tiver nenhuma condição que atrapalhe esse procedimento, só a questão de ser no 2º ou 4º dia do ciclo, que ela esteja no 7º, ideal que você faça uma contagem. E eu vou mostrar para vocês, esse foi um outro trabalho que eu publiquei também, mais ou menos o 100, sem o slide. Slide 100. Que a gente mostra que durante esse... aí mesmo, pode projetar. Que durante esses períodos do ciclo dela, você pode dar uma olhada e, às vezes, você pode orientar. Porque esses seriam os momentos que você conseguiria alertar as pacientes. Mas o que a maioria das vezes acontece? Essa reserva ovariana é depletada e a paciente normalmente não pode passar. Não fica sabendo que está meio que acabando essa reserva dela, né? Pode deixar que eu termino de acertar aqui. Então, rapidamente, aquilo que eu expliquei para vocês, vamos supor essa paciente aqui, olha, como ela está ótima aos 25 anos. Vamos supor que a mesma paciente, de repente, você avalia ela com 30 e ela está aqui, ó. Ela ainda tem 5 folículos antrais, mas olha o comportamento dela. Era de se esperar que ela tivesse uma diminuição da reserva mais ou menos dentro desses percentis, tá certo? Então, é isso que a gente estava comentando aí com vocês. Então, outros trabalhos mostraram também as mesmas coisas. Então, jovem, abaixo dos percentis inferiores, essas pessoas aqui, olha, né, são pessoas que a gente deveria se preocupar mais, tá? Mudança de percentil, é o que eu falei para vocês. De repente, ela está perto do percentil 95 e, de repente, ela cai aqui para o percentil 5. A mesma pessoa dos 25 aos 30 anos. Isso também pode ser que seja uma coisa importante aí para a gente se alertar. E os gráficos pedem para que os primeiros passos para o manejo e aconselhamento. Então pode ser os primeiros passos para o aconselhamento dessas pacientes, para isso que serviu essa pesquisa. Então, poderia, de repente, ser um preditor de falência ovariana prematura, que depois eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Aliás, vou falar agora. Falência ovariana, abrindo parênteses aí, o que é falência ovariana prematura? Normalmente, gente, a falência ovariana prematura, ela se relaciona com a questão da menopausa. Menopausa acontece com quantos anos? Qual que é a resposta disso? Não sei, é a resposta certa, tá? Por quê? Porque a menopausa não tem uma data exata para acontecer. Para cada pessoa é uma data, tá? Mas a menopausa fisiológica, para cada pessoa, uma data acima dos 40 anos. Então, a menopausa pode acontecer com 40, com 41, com 42, com 43, com 44 e assim vai. Uma pessoa que tem uma menopausa de 39 anos para baixo, a gente chama de menopausa precoce ou falência ovariana prematura, entendeu? Então, é outro detalhe também que a gente chama muita atenção. Tem muita gente que fica esperando chegar aos 40 anos para tratar ou para, de repente, ter filhos. Não façam isso, tá? Porque 40 anos é, como eu falei para vocês, pode ser que entre numa menopausa fisiológica, não é patologia isso, tá bom? Então, preditor, a ideia dele seria uma certa predição de falência ovariana prematura, de repente essa paciente que está lá no percentil lá de cima e cai aqui embaixo, baixa reserva, menopausa, né?
Previsão e prevenção da síndrome de hiperestimulação ovariana. Então, essas pacientes com alta reserva podem fazer hiperestímulo ovariano, né? Ajuste das doses de gonadotrofinas. Então, todas essas utilidades que foram nesse trabalho aí, que foi publicado aí na revista. E aqui aquilo que a gente estava comentando, o valor da ultrassonografia, né, na avaliação dessa reserva ovariana. Ideal que cada ultrassonografia que a gente fizesse, a gente desse uma ideia para a paciente sobre essa reserva ovariana. Se a gente começasse a fazer isso de rotina, de repente a gente poderia, às vezes, até pegar um caso um pouco antes de que aconteça essa falência ovariana ou essa depressão da reserva ovariana. Então, aquele trabalho que a gente publicou sobre a avaliação da reserva ovariana. Isso aqui, gente, ficou bem tranquilo para vocês? Eu fiquei um pouquinho preocupado se isso aqui deu para entender bem, né? Reserva ovariana, contagem de folículos antrais e essa correlação da reserva ovariana com a contagem dos folículos antrais, né? E no ultrassom, qualquer ultrassom que a pessoa faça, a pessoa pode avaliar volume ovariano. Na realidade, o volume ovariano é avaliado de rotina, né? E vocês lembram, um volume ovariano abaixo de 3 ml, ficar com a antena ligada, a não ser que esteja usando anticoncepcional. O Doppler, que vê a vascularização do ovário, às vezes tem significância também, e principalmente a contagem desses folículos antrais, que depois eu vou mostrar para vocês que ela pode ser feita em qualquer fase do ciclo, mas laudar entre o 2º e 4º dia do ciclo. Então, aquelas correlações que vocês viram, sempre em queda em relação à idade, também, média do volume ovariano também cai à medida que a idade vai passando. Então, é fácil de você imaginar. Uma pessoa com alta reserva, volume ovariano maior, uma pessoa com baixa reserva, volume ovariano menor. Tá bom? Então, ficar de olho no volume ovariano com relação a isso, né? Média do volume ovariano. A contagem dos folículos antrais é um parâmetro ultrassonográfico melhor para avaliação da reserva ovariana. Realmente, desde o começo eu estou falando isso para vocês. O tamanho ele é um indicativo, mas ideal que você sempre conte os folículos antrais. Do 2º ao 4º dia, e depois eu vou mostrar para vocês que, mesmo fora desses períodos, você pode ter esse tipo de avaliação. Qualidade dos oócitos, às vezes o fluxo vascular do ovário pode estar associado a isso. Aumento da resistência aos níveis das artérias perifoliculares nas massas respondedoras e aneuploidias. O que está mais em estudo ainda, está meio bem fora da prática nossa, realmente é esse fluxo vascular do ovário, tá, gente? Isso aí é coisa mais para frente para a gente ver. Vamos pensar mais em volume ovariano e principalmente a contagem ultrassonográfica dos folículos, tá? A correlação, isso aqui vocês já entenderam bem, né? Isso aqui foi visto histologicamente. E, do ponto de vista ultrassonográfico, o que a gente vê é isso. As bolinhas, né? Então, essa é uma reserva ovariana boa, essa é uma reserva ovariana já um pouco depletada. Aqui está o ovário e bem menos folículos antrais que você vê, né? Isso é uma avaliação clínica. Isso aqui já é uma avaliação da histologia. Geralmente é paciente que morre, morreu com 35. Aí o autor vai lá e fica estudando esses ovários através de cortes histológicos, para mostrar essas correlações. O valor do exame dessa reserva ovariana, a gente tem falado, né? Prediz concepção, mostrar a chance de ter um RN vivo, indicar a dose ideal que você vai utilizar nos ciclos de fertilização in vitro e indicar a duração provável da atividade dos ovários. Então, essa é a importância desses exames de avaliação de reserva ovariana. Tá? Esse trabalho eu já mostrei para vocês, como você prediria os resultados com a contagem dos folículos. E aqui foi um outro trabalho que a gente publicou também, mostrando exatamente isso, como que você prediz a dose apropriada, né, de gonadotrofinas, que é o FSH, nos ciclos de fertilização in vitro. Então, com o tempo, foram surgindo normogramas assim,
Então, você colocava aqui a contagem dos folículos antrais, você tinha a dose do medicamento que você iria utilizar, e aí você fazia um cálculo exato da quantidade de medicamentos, através da contagem de folículos antrais. Em geral, menos de 4 folículos antrais é uma pobre resposta normal 5 a 14, e aqui risco de síndrome de hiperestimulação ovariana. Mas você tinha como, na época, fazer, e hoje também, né? Hoje surgiu até um medicamento, gente, dentro da indústria farmacêutica, porque esse trabalho meu aqui é de 2015, tá? Aí, mais ou menos, 2019 ou 2018, surgiu um medicamento que você estabelece uma relação entre esses marcadores de reserva ovariana e você faz o cálculo certinho para medicação. Então, ele te dá um aplicativo, você joga no aplicativo esses parâmetros, hormônio antimileriano e tudo mais, e aí ele te dá a dose, né? Então, eu usei muito tempo esses nomogramas para estabelecer a dose que eu utilizaria nos ciclos de fertilização in vitro. Isso aqui a gente já comentou, né? Contagem de folículo baixa para a idade alerta para fertilidade futura, e a questão da queda do percentil é uma grande preocupação. E uma coisa que eu falei, que eu ia falar depois para vocês, é o uso da ultrassonografia 3D. Veja, perceba que os folículos eles não são estruturas bolinhas, né? A gente até agora falou, dava a impressão que era